Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje vamos trabalhar com EDOs, Equações Diferenciais Ordinária. A gente vai começar com dois exemplos bem simples, definindo o que é EDO e mostrando que uma função y é a solução da EDO. Depois a gente passa para um exemplo de crescimento de bactérias, um exemplo mais aplicado. Depois a gente passa para EDO com variáveis separáveis, alguns exemplos. Depois a gente passa para equações lineares de primeira ordem, que já tem um método mais elaborado para a resolução. E é isso, pessoal. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, dê um like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download do material de apoio. Abraços e bons estudos. Aí ficou para vocês estudarem aula 20 e 21 da apostila. E as videoaulas de EDO 1, 2, 3 e 5. 4 videoaulas. Aqui a ideia é assistir às aulas, ler o material e já vir com as dúvidas, porque o tempo que a gente tem é muito pouco, 1h40 por semana para eu passar todo o conteúdo. Eu tenho que passar só alguma coisa e o restante vocês têm que estudar sozinho e vir tirar as dúvidas. Mas vamos lá. Aqui equação diferencial. O que é uma equação diferencial? É uma equação que envolve as derivadas da função. Por exemplo, eu tenho dy dx mais y igual a zero. Isso é chamado uma equação diferencial ordinária, como está escrito aqui em cima, ou EDO. Se eu pegar a função y igual a e elevado a menos x, se eu derivar da menos e elevado a menos x, então quando eu somar a derivada com a função, vai dar zero. Esse outro segundo exemplo, eu tenho d2y sobre dx2, ou seja, a derivada segunda de y mais y é igual a zero. Acho que é mais interessante eu escrever. Eu tenho dy sobre dx mais y igual a zero. Eu falo que y de x é e elevado a menos x é solução. Quem que é o y' de x ou dy dx? Não é menos e elevado a menos x pela regra da cadeia? Derivada de exponencial é ela mesma, vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Então, se eu fizer dy sobre dx mais y, fica o que? Dy sobre dx é menos e elevado a menos x, a y é e elevado a menos x. Elas são iguais, só que uma está com sinal de menos e outra de mais. Então, dá zero. A mesma coisa, y igual a seno de x. Quem quer dy sobre dx? Ou y' de x, derivada do seno, cosseno. Se eu derivar novamente, d2y sobre dx2, ou y' duas linhas de x. Derivada do cosseno é menos seno. Então, se eu fizer d2y sobre dx2, derivada segunda de y,
mais o y vai ficar o que? Derivada segunda é menos seno, mais a função, que é seno menos seno mais seno, 0. Aí tem alguns casos, deixa eu voltar para o PDF. A equação é dita normal se ela tiver essa fórmula. Derivada de y em relação a x é uma função de x e y. E tem uma cara mais interessante quando a derivada for somente uma função de x, ou seja, ela não envolver o y, for só o x. Quando isso acontece, eu posso calcular o y integrando minha função g. Aí tem uma classe importante que a gente vai ter que saber resolver, que são equações diferenciais ordinárias com variáveis separáveis. Algo do tipo dy sobre dx é g de x sobre f de y. Eu consigo colocar todo mundo que tem y do lado esquerdo e quem tem x do lado direito. Então, fica uma função de y dy é uma função de x dx. Se eu integrar, eu vou ter integral de f de y dy igual a integral de g de x dx. Eu posso ter esse exemplo 2.20. Aí já é um caso mais específico. Já para a vida real, não é tanto matemático. Então, o número de bactérias em uma cultura é observado e cresce segundo a seguinte EDO. Derivada de y em relação a t é k vezes y. Eu consigo resolver essa EDO e depois vai ter os parâmetros iniciais. No início do experimento, existiam 10.000 bactérias e depois de 3 horas existiam 500.000. Quantas bactérias devem existir em um dia? Então, eu tenho dy sobre dt é k vezes y. Eu não posso passar esse dt para cá, então eu posso escrever dy igual a k dt. Eu posso integrar, integral de dy é k, coisa de cada vez. Não, é k vezes y. Eu copiei aqui errado. Aqui é k vezes y. Eu posso pegar o dy, passar o y aqui dividindo, dy sobre y, k, e eu passo o dt para cá. Eu posso integrar. Integral de dy sobre y é integral de k dt. Quem que é integral de dy sobre y? Ou integral de 1 sobre
Aqui é a integral de 1 sobre y dy. Não é o ln? Ln do módulo de y igual a integral de k vezes dt. Então, fica k vezes t mais uma constante. Quem que é meu y? Não é e elevado a ln de y? Não tem essa propriedade da exponencial? Então, e elevado a ln é isso. Então, eu posso escrever e elevado a k vezes t. Aqui já tem uma constante, eu tenho que colocar uma outra constante aqui para não confundir. Y é o número de bactérias, não é? Então, se y é o número de bactérias, o y tem que ser sempre positivo. Então, meu y, eu posso reescrever isso. E elevado a k vezes t vezes e elevado a c. Então, meu y é quem? Esse elevado a c, eu posso chamar de um c', elevado a k vezes t. Eu resolvi a EDO. Só que tem mais coisa na EDO. No exercício, ele fala que o experimento, no início do experimento, haviam 10.000 bactérias. E depois de 3 horas, existiam 500.000. Quantas bactérias devem existir depois de um dia? No início do experimento, não é y igual a zero? Não, é o tempo que é igual a zero. Tempo igual a zero. O meu y, que é o tanto de bactérias, é igual a 10.000. Então, meu y de zero é 10.000. Mas quem que é o y de zero? Não é o c' e elevado a k vezes zero? Opa, esse c está aparecendo um e. Então, é c' vezes e elevado a k vezes zero. E elevado a zero é 1. Então, fica c'. Portanto, meu c' é... Aqui está faltando um zero. 10.000. Depois de 3 horas, t igual a 3, o meu y é 500.000. Não, depois de 3 horas. Então, y igual a 3. O que eu estou supondo? Meu y é a quantidade de bactérias e t é o tempo em horas. Estou assumindo isto. Então, meu y de 3 é 500.000. Quem que é o y de 3? Eu tenho y igual a c'. O c' é 10.000. Então,
10.000 vezes E elevado a K vezes 3. Igual a quanto? Igual a 500.000. Então, E elevado a 3K é 500.000 sobre 10.000. Eu vou cortando. 1, 2, 3, 4, 0. Fico 50. Então, o que eu tenho? E elevado a 3K é igual a 50. Eu posso escrever E elevado a K ao cubo igual a 50. E elevado a K é raiz cúbica de 50. Quem que era meu y? Era C' E elevado a kt. Então, meu y ao C' é 10.000 vezes, eu poderia reescrever E elevado a K elevado a T. Então, eu posso escrever 10.000, que é o C. O E elevado a K é 50. Eu posso escrever isso com 50 elevado a 1/3. Raiz cúbica de 50 é 50 a 1/3. Então, fica 50 elevado a 1/3 vezes T. Então, meu y é 10.000, 50 T sobre 3. O que eu quero saber? Eu quero saber quantas bactérias devem existir depois de um dia. Eu quero meu y de 24, porque um dia é 24. Então, fica 10.000, 50 elevado a 24 sobre 3. Y de 24, 50, 24 sobre 3 é 4. Cinco. É como se fosse 5 à quarta vezes 10 à quarta. Cinco ao quadrado dá 25. 25 vezes 5, 125. Vezes 5 novamente. Acho que dá 625. Então, daria 625. 10.000 vezes 10.000 são 100 milhões. Vou colocar aqui vezes para não confundir o menos aqui do ponto de 1000 com o vezes. Então, o que eu tenho? Eu tenho 625, 1, 2, 6, 7, 8 zeros. Então, eu tenho 3, 6, 8. Então, eu tenho
62,5 bilhões de bactérias em 24 horas. Vamos fazer esse exemplo 20.3. Então, a minha equação é dy sobre dx, 1 mais y vezes e elevado a x, para y maior do que menos 1. Aqui a gente tem variáveis separáveis. Eu consigo colocar todo mundo que tem y do lado esquerdo e quem tem x do lado direito. Então, fica dy sobre 1 mais y é igual a elevado a x dx. Posso integrar a integral de 1 sobre 1 mais y dy é integral de e elevado a x dx. Se eu quiser fazer uma variável, u é 1 mais y, du é dy. Então, fica a integral de 1 sobre 1 du. Aqui eu já posso integrar. Fica elevado a x mais uma constante. Integral de 1 sobre 1 ln de módulo de u igual a elevado a x mais uma constante. Meu u é 1 mais y, então fica ln de 1 mais y igual a elevado a x mais uma constante. Eu tinha que o y era maior do que menos 1, então meu 1 mais y é maior do que 0. Então, posso tirar o módulo do ln. Então, fica o ln de 1 mais y igual a elevado a x mais uma constante. Eu posso usar aquela mesma propriedade, que se eu tiver e elevado a ln, sei lá, de 1a, isso é 1a, é igual a. Então, meu 1 mais y é e ln e elevado a ln de 1 mais y. Ln de 1 mais y elevado a x mais uma constante. Então, fica elevado a x. Opa. Fica aí elevado a exponencial de x mais uma constante. Então, eu posso escrever exponencial de elevado a x vezes exponencial de k. Eu posso chamar isso aqui de c, que vai ser uma constante. Ainda por cima é uma constante positiva. Então, o meu y é quem? É c, que é a minha constante, exponencial de e elevado a x. Aqui eu esqueci do 1, né? Eu tinha esse 1 aqui. Ele passou para o outro lado. Aqui, se vocês entrarem no Wolfram Alpha, digitar dy sobre dx é igual a 1 mais y vezes e elevado a x. Ele já vai resolver
e vai achar a equação, a solução da equação, que é uma constante exponencial de elevado a x menos 1. Se eu pegasse o outro problema, era dy sobre dt, esse primeiro aqui. Dy sobre... Opa! Dy sobre dt é k vezes y. Mas se vocês colocarem dy sobre dt igual a k vezes y, ele acha a cara da solução. Aí só falta vocês colocarem as condições iniciais, que seriam que y de 0 é 10.000 e y de 3 é 500.000. Vou pegar essa primeira aqui. dy sobre dx é 1 mais exponencial de 2x. Opa. Colocar x. E x. Então, aqui não tem y. Se eu quiser olhar com a equação de variável separável, também posso. Mas eu posso simplesmente escrever y é integral de dy sobre dx vezes dx, que seria a mesma coisa que y, que é integral de y' de x dx. Então, meu y é integral, meu y' é 1 mais exponencial de 2x. Integral de 1 é x, integral de i elevado a 2x é i elevado a 2x. Tenho que dividir por 2 por causa da regra da cadeia, mais uma constante. Então, portanto, meu y de x é x mais i elevado a 2x sobre 2 mais uma constante. Pegar um exemplo do segundo item. Posso pegar qualquer um desses. Pegar o primeiro também. Seguir o modelo. Então, meu dy sobre dx é y sobre 1 mais x. Eu tenho que separar todo mundo. Opa! Eu tenho que separar todo mundo que tem y do lado esquerdo. Fica dy sobre y. O dx passa multiplicando. Dx sobre 1 mais x. Então, a integral de 1 sobre y dy é integral de 1 sobre 1 mais x dx.
Então, integral de 1 sobre y ln do módulo de y é igual a ln de módulo de 1 mais x mais uma constante. Então, meu módulo de y é e elevado a ln do módulo de y. Então, fica e elevado a ln de 1 mais x mais uma constante. Então, meu módulo de y e elevado a ln de 1 mais x é quem? É 1 mais x mais uma constante. Eu posso supor que o y é maior do que zero e 1 mais x maior do que zero. Então, eu vou ter meu y é 1 mais x mais uma constante. Então, meu y, na verdade, é x. Deixar x mais 1 mais uma constante. Aqui eu fiz errado. Aqui a constante estava aqui junto com ln. Então, na verdade, essa constante aqui, ela está no expoente. Então, eu posso reescrever e elevado a ln de 1 mais x mais x vezes e elevado a k. Aí esse elevado a k eu posso chamar de constante. Então eu tenho k, eu tenho c vezes a exponencial de ln de 1 mais x. Agora sim, esse aqui é esse, tá faltando a constante aqui. Então, meu y é quem? C vezes 1 mais x. Já joguei agora no Wolfram alfa. dy sobre dx é igual a y sobre 1 mais x. Ele dá a equação e dá a solução. Y é C1, C mais x. Então, o meu C tem que ser maior do que zero. É constante.
no Wolfram Alpha. Opa. Deixa eu pegar o que eu digitei lá. É isto. Deixa eu já colocar... Vamos jogar esse primeiro aqui também. Esse primeiro é bem tranquilo. Esse primeiro é dy sobre dx é 1 mais e elevado a 2x. Vamos ver se ele aceita assim ou tem que colocar o parênteses. Não, tem que colocar uma chave ou um parênteses para funcionar. C mais x mais i elevado a 2x sobre 2. Que era o que a gente tinha calculado. É isto. Alguma dúvida? Opa. Alguma dúvida dessa primeira parte? Vamos passar para a aula 21. Aula 21 é EDO linear de primeira ordem. O que é uma equação linear de primeira ordem? Significa que eu tenho a derivada e uma coisa que não envolve y. O y está linear. Então, é um h de x vezes y igual a uma função que também não envolve y, que só é função de x. Quando eu tiver uma equação desse tipo, eu consigo... Aqui ele já dá, mas eu não gosto desse modo não. Eu prefiro usar um fator multiplicante. Então, se eu tiver um dy sobre dx, mais um h de x vezes y, igual a g de x. Eu multiplico por e elevado a menos a integral de h de x dx. Acho que fica mais fácil memorizar o que eu tenho que multiplicar do que tentar memorizar essa fórmula aqui bem grande. Então, no exemplo 21.1,
Eu tenho dy dx sobre menos 3x igual a 6. dy dx menos 3y igual a 6. Quem que é meu h de x? Meu h de x é menos 3. Se eu então calcular a integral de h de x dx, vai dar 3x. Deixa eu colocar aqui. Quem que é meu i? Meu i é e elevado a menos a integral de h de x. Então, fica e elevado a menos a integral de... Aqui tem um menos, né? Menos 3dx. Então, fica e menos, com menos vai virar mais, 3x. Esse é meu fator integrante. Então, eu pego Pego a equação inicial e multiplico por esse i. O que vai ficar? Vai ficar dy sobre dx vezes e elevado a 3x é menos 3 e elevado... Acho que eu vou... Aqui eu vou escrever o contrário. Menos 3. Aqui fica quem? Fica menos 3y elevado a 3x igual a 6e elevado a 3x. Espera aí. Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que eu devo ter trocado o sinal. Deixa eu pegar aqui no livro. Aqui não tem esse menos, não. Então, aqui não tem menos. E aqui fica um menos. Então, aqui tem menos. Aqui tem menos. E aqui tem menos. Se eu observar aqui, e elevado a menos 3x e derivar, dá quem? Dá menos 3 e elevado a menos 3x, porque a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do expoente. Derivada de menos 3x menos 3. Eu poderia reescrever a equação como dy dx e elevado a menos 3x mais y vezes menos 3 e elevado a menos 3x igual a 6e elevado a menos 3x. Isso não é a mesma coisa que eu fazer y vezes e elevado a menos 3x e derivar?
Aqui, a derivada da primeira vezes o segundo, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Então, isso aqui é 6e elevado a menos 3x. Se eu integral de y elevado a menos 3x linha, dx vai ser a integral do outro lado, 6e elevado a menos 3x dx. Se eu derivo uma função integro dela mesma, então fica aí elevado a menos 3x é quem? Essa integral aqui. 6 vezes e elevado a menos 3x sobre 3 mais uma constante. Então, meu y e elevado a menos 3x é menos 2 e elevado a menos 3x mais uma constante. Aqui é vezes, né? Isso vezes isso. Como eu quero isolar o y, eu passo o elevado a menos 3x dividindo. Então, fica menos 2. Passa dividindo aqui. Deixa eu escrever. Fazer mais passo a passo. Isto dividido por e elevado a menos 3x. Esse cancela com esse, fica menos 2 mais k sobre Vocês estão conseguindo me ver tranquilo, pessoal? Como tá? Que a Amanda falou que não tá vendo direito. Estão me vendo, me ouvindo? Ok. Então, vou continuar. Aqui meu y. Cancelou esse menos 3x com esse menos 3x. Ficou menos 2, fica k sobre e elevado a menos 3x. Então, menos 2 mais k. Esse menos 3x passa para o numerador exponencial de 3x. Então, meu y é menos 2 mais k elevado a 3x. Então, quem que era a minha equação original? Deixa eu pegar aqui. Era dy sobre dx dy sobre dx era 3y menos 3y igual a 6. Era isso. Menos 3y igual a 6. Tá aí a solução. Meu y é menos 2 mais uma constante vezes a exponencial de 3x.
Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Que só falta 20 minutos de aula. Vou pegar esse exemplo aqui. É a mesma equação anterior, só que em vez de ter o zero, em vez de ter igual a 6, é igual a zero. Aí a resolução fica um pouco mais fácil. dy sobre dx é menos 3y, dy sobre dx menos 3y igual a zero. Quem que é meu i? Meu i é i elevado à integral de menos 3 dx. Então, é i elevado a menos 3x. Eu multiplico. Eu faço dy sobre dx vezes e elevado a menos 3x mais 3y vezes e elevado a menos 3x igual a zero. Então, eu tenho a derivada de y. Aqui é o menos, né? Y vezes e elevado a menos 3x, a derivada é igual a zero. Então, meu y vezes e elevado a menos 3x é quem? É a integral da constante dx. Então, é c vezes x. Então, fica y igual a cx sobre e elevado a menos 3x. Então, fica c e elevado a 3x. Então, meu y é c elevado a 3x. Vou jogar aqui no GeoGebra, que deve dar o mesmo resultado. Não, tá faltando. Acho que eu fiz coisa errada. Peraí, bem que eu vi que estava errado. Achei. Aqui era igual a zero. Então, aqui é igual a zero. Então, aqui é igual a zero, integral de zero, e a integral de zero que é uma constante.
Então aqui não tem esse x. Aí tá certo. Eu tinha escrito o restante certo, só tinha feito essa... Opa, esqueci de trocar a tela. Aqui eu tinha colocado que era igual a c, mas aqui é igual a zero. Essa função é igual a zero. E isso aqui é a derivada de y vezes e elevado a menos 3x. Aqui eu ponho zero. Integral de zero é zero mais a constante. Então fica constante. Passo dividindo, fica constante aqui. E o restante fica igual. Poderia também resolver de outro modo. Eu não tenho dy sobre dx menos 3y igual a zero. Eu poderia escrever dy sobre dx igual a 3y. Agora vira uma equação de derivadas. Opa, deu branco. Uma equação de variáveis separáveis. Eu posso escrever dy sobre y igual a 3 dx. Eu integro. Integral de 1 sobre y dy igual a integral de 3 dx. Então, ln de y igual 3x mais uma constante. Meu módulo de y é i elevado... Deixa eu fazer mais devagar. Meu módulo de y é i elevado a ln do módulo de y. Então, fica i elevado a 3x mais uma constante. Eu uso a propriedade e elevado a A mais B é i elevado a A vezes e elevado a B. Eu já usei essa propriedade algumas vezes hoje. Então, fica e elevado a x vezes e elevado a uma constante. Então, meu módulo de y é uma constante e elevado a 3x. Essa constante tem que ser maior do que zero. Então, eu posso tirar o módulo, fica i elevado a 3x. Eu tiro que o k tinha que ser positivo, agora ele pode ser negativo, porque sai do módulo. E também se o k for zero, também dá uma solução. Vai fazer essa equação inicial aqui, dy sobre dx igual a menos 3y igual a zero. Aí tem as duas resoluções. Então, quem que é meu i? Quem está multiplicando o y é 1. Então, fica integral de 1. Integral de 1 é x, então fica i elevado a x. Então, faço dy dx vezes e elevado a x mais... Opa! Aqui tem o igual. Mais y vezes e elevado a x é igual e elevado a 3x
vezes e elevado a x. Então, eu tenho a derivada de y vezes e elevado a x. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E elevado a 3x vezes x dá e elevado a 4x. Então, meu y, aqui está faltando linha. Y elevado a x é quem? É a integral de e elevado a 4x dx. É e elevado a 4x sobre 4 mais uma constante. Se eu quiser isolar o y, fica e elevado a 4x sobre 4 elevado a x mais a constante sobre e elevado a x. Então, posso escrever y e elevado a 4x sobre e elevado a x. Fica 4x menos x e elevado a 3x sobre 3 mais a constante sobre e elevado a x. Se eu quiser ainda reescrever, e elevado a 3x sobre 3 mais a constante e elevado a menos x. Tudo bem? Vamos jogar essa equação lá no Wolfram Alpha. Então, eu tenho dy sobre dx mais y igual a e elevado a 3x. Então, deu e elevado a 3x sobre 4, que a gente tinha calculado, mais a constante, vezes e elevado a menos x. Aqui é um 4. Eu troquei ali. Onde que eu troquei? Aqui. Aqui era 4. Aí passou 3, mas continua 4. E aqui também continua 4. Então, para a próxima aula, falta só EDO de primeira ordem exata. Aí vai misturar um pouco de derivadas parciais. Eu vou conseguir reescrever a minha equação desse tipo. Uma função vezes dx, outra função vezes dy, igual a 0. E quando eu derivar a primeira em relação a y, ela vai ser igual à derivada da segunda em relação a x. Quando isso acontece, significa que existe uma função f, de modo que a m é a derivada de f em relação a x, e essa segunda n é a derivada de f em relação a y. Aí tem mais umas coisas no meio para a gente conseguir calcular, mas vai ser regra da cadeia, nada muito complicado. E por último, é um problema do valor inicial.
é tipo aqueles primeiros problemas que a gente calculou, que tem que calcular f num ponto e resolver. Aí tem alguns exemplos aqui também. Então, para a próxima aula, é a aula 22 da apostila. Deixa eu pegar aqui já as videoaulas. Aí é o vídeo 4 e o vídeo 5. Que é esse vídeo 4, que é DO exata. E problema do valor inicial, vídeo 5. Tudo bem por hoje? Alguma dúvida? E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Terça-feira a gente vai ter atividade avaliativa de equações diferenciais. E na próxima semana a gente termina a matéria. Abraço.